Algumas pessoas sugeriram que talvez emendar algum tipo de explosão nuclear tenha ocorrido. A história parece ser um quebra-cabeça em constante evolução, com peças sendo continuamente desenterradas que desafiam a imagem que pensávamos conhecer. Arqueólogos, apesar de seus anos de estudo e experiência, são regularmente confrontados com descobertas tão extraordinárias que reescrevem as narrativas de civilizações inteiras. Essas descobertas surpreendentes, envoltas em camadas de terra e mistério, geram debates, alimentam imaginações e desafiam os próprios limites do que acreditamos ser possível no passado. Junte-se a nós enquanto descobrimos novos e misteriosos achados que surpreenderam arqueólogos. Crânio bizarro semelhante a alienígena. Imagine desenterrar um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre a história humana. Em 2014, arqueólogos sul-coreanos se depararam com uma descoberta chocante. Crânios que desafiavam explicações. Entre uma coleção de crânios alongados, um se destacou como um objeto de filme de ficção científica, com impressionantes 28 centímetros de comprimento e apenas 13 centímetros de largura. Essa descoberta bizarra causou um alvoroço na comunidade científica. Especialistas coçaram a cabeça, incapazes de conciliar as proporções extremas do crânio com as variações humanas conhecidas. Claro, algumas culturas antigas praticavam a deformação craniana, mas isso estava fora de qualquer padrão. A descoberta desencadeou uma tempestade de especulações. Será que uma ramificação desconhecida da humanidade estava escondida à vista de todos, ou estaríamos olhando para evidências de visitantes extraterrestres? Por mais incrível que pareça, até mesmo pesquisadores experientes não puderam descartar totalmente essa possibilidade. Acrescentando ainda mais mistério, testes de DNA se mostraram frustrantemente inconclusivos. O crânio guarda seus segredos, deixando-nos a questionar sobre suas verdadeiras origens. Titãs da Idade da Pedra. O mistério das enormes machadinhas, enterrado no solo da Espanha, há um enigma pré-histórico que tem deixado arqueólogos perplexos. Em Porto Maior, pesquisadores desenterraram machadinhas que desafiam a sabedoria convencional, não por causa de sua habilidade de fabricação, mas por causa de seu tamanho impressionante. Datando de 300 mil anos, essas ferramentas de pedra superam em tamanho as machadinhas típicas da época, medindo o dobro do tamanho usual. Tão massivos são esses implementos que as primeiras teorias sugeriram, de forma humorística, que devem ter sido criados por gigantes. Enquanto podemos descartar a ideia de hominídeos colossais, a pergunta permanece: por que o Homo heidelbergensis, nossos antigos parentes, criou ferramentas tão grandes? As teorias são muitas. Alguns especialistas propõem que essas enormes machadinhas serviam a propósitos especializados, talvez para o abate de grandes animais ou para cavar profundamente na terra. Outros sugerem uma possibilidade ainda mais intrigante: que essas ferramentas eram símbolos de status, uma exibição pré-histórica de habilidade e força. O que é particularmente fascinante é a linhagem desses fabricantes de ferramentas. Os criadores dessas machadinhas gigantes foram ancestrais tanto dos humanos modernos quanto dos neandertais, sugerindo que essa abordagem inovadora à fabricação de ferramentas pode ter influenciado ambos os ramos evolutivos. A descoberta dessas machadinhas colossais nos força a reconsiderar nossas suposições sobre as capacidades humanas primitivas. Ela pinta o retrato de uma espécie muito mais adaptável e engenhosa do que muitas vezes imaginamos, capaz de adaptar suas ferramentas não apenas para necessidades práticas, mas também para propósitos sociais. Pirâmide de Gizé. A máquina de energia. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais importantes da história humana. Há muito tempo está envolta em mistério e intriga. Enquanto a sabedoria convencional sustenta que este magnífico monumento foi construído como um túmulo para o faraó Quéops, um crescente corpo de evidência sugere que ela pode ter servido a um propósito muito mais extraordinário. Uma máquina capaz de capturar e gerar imensas quantidades de energia. As pistas para essa possibilidade surpreendente estão à vista de todos. As pedras de granito usadas na construção da pirâmide foram encontradas com propriedades levemente radioativas, sugerindo uma origem ou propósito de outro mundo. As câmaras internas e os corredores da pirâmide são revestidos com materiais conhecidos por sua condutividade elétrica, como dolomita e calcário, levantando questões sobre a verdadeira natureza de seu design. Talvez o mais intrigante seja o fato de que a Grande Pirâmide está situada diretamente acima de uma poderosa fonte de energia subterrânea, o Planalto de Gizé, que é conhecido por gerar intensos campos eletromagnéticos.
Isso levou alguns pesquisadores a especularem que a pirâmide pode ter sido projetada para captar e amplificar essas energias naturais, criando uma planta de energia autossustentável de proporções quase míticas. Alimentando ainda mais essa teoria cativante está a distribuição global de estruturas piramidais e obeliscos análogos, que vão desde as pirâmides em degraus da Mesoamérica até os enigmáticos sítios megalíticos da antiga Europa. Alguns teóricos propõem que, coletivamente, essas estruturas poderiam ter constituído uma antiga rede de energia e comunicação. Marés do tempo. Os enigmáticos petróglifos de Wrangell. Nas margens de Wrangell, no Alasca, emerge e desaparece uma antiga galeria de arte com o pulso rítmico das marés. Bem-vindo à Praia dos Petróglifos, onde mais de 40 rochas carregam as misteriosas gravações do povo Tlingit, criadas há cerca de 8.000 anos. Esses petróglifos, com seus desenhos simples, mas cativantes, de espirais, círculos e formas abstratas, têm intrigado pesquisadores por gerações. Seu verdadeiro significado permanece envolto em mistério, despertando uma série de teorias que vão do prático ao espiritual. Alguns sugerem que essas gravações serviam como marcadores territoriais, uma espécie de sinal de não ultrapasse da idade da pedra, gravado em rocha. Outros as veem como registros históricos, possivelmente comemorando eventos significativos como batalhas épicas ou desastres naturais. Ainda outra linha de pensamento propõe um propósito mais místico, ligando os petróglifos às ricas tradições espirituais do povo Tlingit, que acreditava em um mundo habitado por espíritos e seres sobrenaturais. O que adiciona uma camada extra de intriga a essas antigas obras de arte é seu bailado com as marés. Visíveis apenas quando o mar recua, esses petróglifos jogam um jogo de esconde-esconde com os observadores, revelando seus segredos 2 vezes ao dia antes de serem novamente reclamados pelas ondas. Quer venhamos a decifrar completamente seu significado ou não, esses petróglifos permanecem como um sussurro assombroso do passado, nos convidando a refletir sobre as vidas e crenças daqueles que vieram antes de nós. A cidade perdida na selva, nas densas e verdejantes selvas do Equador, onde trepadeiras e séculos de crescimento conspiraram para esconder o passado, uma descoberta notável emergiu. No início de 2024, cientistas revelaram a existência de uma cidade antiga, um dos primeiros exemplos conhecidos de agricultura urbana na América do Sul. Situada ao pé das montanhas Andes, essa descoberta revolucionária foi possível graças à tecnologia LIDAR, um sistema a laser capaz de penetrar o dossel da selva para revelar os contornos da terra abaixo. O que emergiu dessa pesquisa de alta tecnologia foi nada menos que surpreendente. Uma complexa rede de milhares de pequenas colinas, sistemas rodoviários intricados e campos agrícolas organizados com precisão. A importância dessa descoberta não pode ser subestimada. Ela altera fundamentalmente nossa compreensão sobre a urbanização e a agricultura precoces na América do Sul, retrocedendo a linha do tempo para a vida urbana organizada e a agricultura comunitária na região. Essa cidade perdida junta-se a uma lista crescente de centros urbanos antigos sendo descobertos nas selvas da América do Sul. Nos últimos anos, descobertas semelhantes foram feitas na Guatemala, no México e na Bolívia, cada uma revelando outra camada da rica história pré-colombiana do continente. Cada descoberta não apenas ilumina o passado, mas também nos desafia a reimaginar as capacidades e complexidades das civilizações antigas. A busca por essas cidades ocultas continua, prometendo reescrever nossa compreensão da história humana. O Gallenstein, um mistério monolítico no coração da Europa, erguendo-se da paisagem alemã como um sentinela de pedra, o Gallenstein, uma pedra erguida, tem sido fonte de maravilha e especulação por milênios. Esse monólito de arenito de 6,5 metros de altura, erigido há cerca de 4.000 anos durante o período neolítico, é o maior de seu tipo na Europa Central. A superfície desgastada do Gallenstein conta uma história de camadas culturais, com enigmáticas gravuras que abrangem séculos, se não milênios. Uma cruz proeminente gravada em sua face sugere uma influência cristã, embora sua origem e idade exatas permaneçam incertas. Mais intrigante ainda é a figura humana esculpida na pedra, que alguns interpretam como uma representação de Tiranos, o deus celta do trovão e relâmpago. Até mesmo o nome da pedra é envolto em mistério. Registros históricos que datam do século XVI referem-se a ela como Gallenstein, mas o significado e a origem desse nome se perderam com o tempo. Túmulos da Idade do Bronze. Por toda a zona rural holandesa, um exército de entusiastas da história está revolucionando o campo da arqueologia. Armados com curiosidade e guiados por especialistas, os participantes do projeto Heritage Quest estão descascando camadas de tempo para revelar os segredos enterrados sob seus pés.
Sua conquista mais impressionante até agora foi a identificação de 1.200 túmulos da Idade do Bronze, alguns datando de impressionantes 4.800 anos. Esses antigos monumentos, cuidadosamente construídos de terra e pedra, serviram como locais de descanso final para a elite da sociedade. Agora, eles se erguem como sentinelas silenciosos, guardando os segredos de uma era muito perdida. Essa descoberta monumental pinta um quadro vívido da importância da região durante a Idade do Bronze. Cada túmulo representa não apenas um sepulcro, mas uma janela para os rituais, crenças e estruturas sociais de nossos antepassados. Ao estudar esses locais, os arqueólogos podem obter informações valiosas sobre as dietas, o uso de ferramentas e os conceitos de vida após a morte na Idade do Bronze. O que diferencia o Heritage Quest é sua abordagem democrática da arqueologia. Ao convidar cidadãos comuns a participar do processo de descoberta, o projeto está derrubando barreiras entre especialistas e entusiastas. Esse esforço colaborativo não só acelera o ritmo das descobertas, mas também promove uma conexão mais profunda entre as comunidades e sua história local. À medida que o projeto continua a desenterrar novos sítios, fica claro que a paisagem sob nossos pés é um vasto arquivo histórico esperando para ser explorado. Com cada túmulo mapeado e cada artefato catalogado, nos aproximamos de uma compreensão mais completa de nosso passado compartilhado, provando que, quando se trata de descobrir a história, muitas mãos tornam o trabalho mais leve e esclarecedor. Desvendando a sabedoria de Herculano, a sombra do Monte Vesúvio, um momento trágico na história, transformou-se em uma cápsula do tempo inesperada. A erupção que obliterou Herculano no ano 79 d.C. também preservou uma biblioteca inestimável, transformando delicados pergaminhos em cilindros de carvão. Durante muitos anos, ninguém conseguia ler o que estava escrito nesses pergaminhos, pois eram frágeis demais para serem desenrolados. Se alguém tentasse abri-los, eles se desintegrariam em pó. Agora, os cientistas estão usando inteligência artificial para ler os pergaminhos. Eles aproveitaram o poder do aprendizado de máquina para explorar esses pergaminhos carbonizados, revelando palavras e ideias há muito consideradas perdidas no tempo. Essa abordagem inovadora oferece uma solução não invasiva para um problema que intrigou pesquisadores por gerações: como acessar o conhecimento contido nos artefatos frágeis sem destruí-los. As implicações potenciais desse trabalho são impressionantes. Esses pergaminhos, parte de uma renomada biblioteca particular, podem conter obras literárias perdidas, tratados filosóficos desconhecidos ou conhecimentos científicos que estavam à frente de seu tempo. A decifração usando inteligência artificial é um processo meticuloso, mas que promete estabelecer uma ponte entre o nosso mundo e o dos nossos antepassados, oferecendo insights sobre seus pensamentos, crenças e descobertas que permaneceram ocultos por 2 milênios. A Pedra de Roswell, um enigma do deserto. Imagine isso: uma extensão árida e ensolarada perto de Roswell, no Novo México, uma cidade já imersa na lore de OVNIs. Em 2004, surgiu uma descoberta que reacenderia a imaginação de entusiastas de alienígenas em todo o mundo. Apresenta-se a Pedra de Roswell, uma pedra do tamanho de uma palma que desafia explicações fáceis. Esta não é uma pedra comum, suave ao toque. Ela exibe desenhos intrincados que espelham a complexidade dos círculos nas plantações, aqueles padrões misteriosos que aparecem nos campos durante a noite confundindo agricultores e pesquisadores. A precisão dessas gravações é impressionante, apresentando uma dança intrincada de crescentes e círculos que parecem quase perfeitos demais para mãos humanas. Mas o verdadeiro intrigante é a relação bizarra da pedra com o magnetismo. Coloque-a em uma superfície plana perto de um ímã e prepare-se para se surpreender. Ela gira e gira de maneiras que desafiam a física convencional, parecendo flutuar acima da superfície. Essa valsa magnética gerou teorias fantásticas. Poderia ser um fragmento de tecnologia extraterrestre, feito de materiais desconhecidos na Terra. Céticos, é claro, gritam que é uma farsa elaborada, um adereço habilmente esculpido projetado para alimentar teorias da conspiração. A origem da pedra continua envolta em mistério. Seria uma mensagem cósmica, um pedaço de detritos de outro mundo ou simplesmente uma arte da natureza combinada com travessuras humanas? A Pedra de Roswell continua a girar, tanto literal quanto figurativamente, no centro de um debate que não mostra sinais de desacelerar. Naqui Ruston, a necrópole real dos reis, no coração do Irã, uma série de túmulos esculpidos em rocha erguem-se como sentinelas silenciosos, guardando os segredos de uma civilização antiga. Trata-se de Naqi Ruston, a necrópole real das poderosas dinastias Axedemida e Sassânida, onde os maiores governantes da antiga Pérsia repousam em sono eterno.
Esculpidos na face íngreme do penhasco, os túmulos de Naqi-Rustam refletem o poder e a grandiosidade do Império Persa. 4 enormes cruzes, cada uma medindo mais de 24 metros de altura, marcam os locais de descanso final de Dario, o Grande, Xerxes, o primeiro, Artaxerxes, o primeiro, e Dario II. Esses governantes presidiram um império que se estendia do mar Egeu até o rio Indo, e seus túmulos refletem a opulência e a majestade de seus reinados. Mas Naqi-Rustam é mais do que um cemitério de reis. A face do penhasco é adornada com intrincados relevos que retratam momentos cruciais da história persa, como a vitória de Shapur I sobre o imperador romano Valeriano e o imperador Filipe, o árabe. Essas gravações oferecem um vislumbre dos triunfos e desafios enfrentados pelo Império Persa, além da habilidade e da arte dos artesãos que os imortalizaram em pedra. Os enigmáticos canos do Monte Bon, encanamento da natureza ou tecnologia antiga. Profundamente na selva da China, o Monte Bon ergue-se como um sentinela silencioso, guardando um enigma que tem desconcertado especialistas por décadas. Projetando-se de sua face rochosa, uma rede de canos desafia explicações fáceis. Esses são os canos de Bon, uma peculiaridade geológica que desafia nossa compreensão das capacidades antigas. Variando de tubos modestos de 5 centímetros a condutos imponentes de 45 centímetros, essas estruturas avermelhadas serpenteiam pela montanha com uma precisão inquietante. Suas bordas limpas e ângulos retos sussurram sobre um design inteligente, gerando especulações sobre civilizações esquecidas ou até mesmo intervenção extraterrestre. Como em muitos mistérios, a ciência oferece uma explicação mais concreta, embora menos emocionante. Processos naturais envolvendo fluidos ricos em ferro poderiam ter formado essas estruturas semelhantes a canos ao longo de milênios. Mas dúvidas ainda persistem. Saki, a cidade perdida, emerge do abraço da selva. Profundamente na exuberante selva mexicana, uma metrópole permaneceu adormecida por mais de um milênio, seus segredos guardados pela densa vegetação e pelo passar do tempo. Saki, uma vez uma potência maia próspera, desapareceu da memória humana por volta do ano 900 d.C., deixando para trás apenas sussurros e lendas. Por décadas, arqueólogos vasculharam o terreno implacável, à procura do fantasma de uma cidade que parecia determinada a permanecer oculta. Cobrindo impressionantes 45 hectares, equivalentes a 75 campos de futebol, Saki floresceu como uma grande metrópole, um centro urbano vibrante repleto de vida há 2.500 anos. Exemplificava a engenhosidade maia, com templos monumentais, palácios expansivos e uma população de milhares de pessoas. Era um lugar onde o comércio prosperava, cerimônias religiosas encantavam as massas e decisões políticas moldavam o destino de uma civilização. Como muitas cidades maias, Saki foi vítima de um êxodo perplexo. Seus habitantes abandonaram suas casas, deixando um mistério que tem desconcertado estudiosos por gerações. Que força poderia levar toda uma população a abandonar uma cidade tão magnífica? Em 2022, a tecnologia moderna finalmente perfurou o véu da selva. Técnicas de varredura a laser e imagens avançadas revelaram os contornos fantasmagóricos da grandiosidade de Saki, escondidos sob séculos de crescimento orgânico. Essa descoberta abriu um novo capítulo nos estudos maias, oferecendo novas perspectivas sobre uma das civilizações mais cativantes da história. Os artefatos Quimbaya, aviadores antigos ou anomalias artísticas. Imagine deparar-se com evidências que poderiam reescrever a história da aviação humana. No coração da América do Sul, uma coleção de figuras de ouro fez exatamente isso. Bem-vindo ao intrigante mundo dos artefatos Quimbaya. Elaborados pelos habilidosos metalúrgicos da civilização Quimbaya há cerca de 1000 anos, esses pequenos objetos de ouro possuem uma semelhança impressionante com aeronaves modernas. Não estamos falando de formas vagas semelhantes a pássaros. Essas figuras apresentam designs distintamente aerodinâmicos, com asas, estabilizadores e o que parece ser um trem de pouso. O nível de detalhe é simplesmente surpreendente, deixando os especialistas perplexos. As implicações são de deixar a mente atônita. Será que visitantes extraterrestres concederam aos Quimbayas conhecimentos tecnológicos avançados ou ainda mais revolucionário? Essa antiga civilização desvendou o código do voo motorizado milênios antes dos irmãos Urai descolarem. Os céticos, naturalmente, têm suas dúvidas. Eles argumentam que nossos cérebros em busca de padrões estão simplesmente vendo o que queremos ver, que esses artefatos são meramente representações estilizadas de pássaros ou insetos, e que sua aparência semelhante a aeronaves é uma coincidência cativante. Ainda assim, o debate continua. A habilidade requintada do povo Quimbaya é inquestionável.
mas a verdadeira natureza de seus aviões de ouro permanece no domínio do mistério. Os homens lagarto Ubaid, visitantes reptilianos ou imaginação antiga, desenterradas das areias do Iraque, uma coleção de estatuetas enviou ondas de choque pelos círculos arqueológicos. Conheça os homens lagarto Ubaid, estatuetas de 7.000 anos que borram a linha entre humanos e répteis. Com apenas 7 a 12 centímetros de altura, essas figuras enigmáticas ostentam um nível impressionante de detalhes. Crânios alongados, olhos em amêndoa e pele escamosa adornam suas formas, ecoando representações modernas de seres extraterrestres com precisão inquietante. Para alguns, esses artefatos são provas concretas de contato alienígena antigo. Outros os veem como janelas para a rica mitologia de uma cultura muito perdida, com suas características reptilianas mais simbólicas do que literais. Seja qual for a sua verdadeira natureza, os homens lagarto Ubaid nos forçam a questionar nossas suposições sobre conhecimentos e experiências antigas. Seriam eles vislumbres de visitantes das estrelas ou produtos de uma imaginação tão vasta quanto o céu mesopotâmico? O debate continua, tão enigmático quanto as figuras em si. A bateria de Bagdá. Maravilha mesopotâmica ou interpretação moderna? Escondido nos anais das descobertas arqueológicas está um objeto que poderia reescrever a história do avanço tecnológico humano. A bateria de Bagdá. Uma curiosa assemblagem de um pote cerâmico, um tubo de cobre e uma barra de ferro, desencadeou uma tempestade de especulações. Datando dos períodos Parta e Sassânida, entre 200 a.C. e 650 d.C., esse artefato aparentemente simples possui uma semelhança impressionante com uma célula elétrica moderna. Sua descoberta levou alguns a sugerir que os antigos mesopotâmios dominaram a eletricidade milênios antes do trabalho inovador de Alessandro Volta. Os céticos argumentam a favor de explicações mais mundanas, sugerindo que o objeto pode ter sido um recipiente para pergaminhos sagrados. A intrigante possibilidade de conhecimento elétrico antigo persiste, desafiando nossas noções sobre o progresso tecnológico e sugerindo uma sabedoria esquecida. As tábuas Anunnaki. Origens cósmicas ou mitologia criativa. Gravadas em argila e envoltas em mistério, as tábuas Anunnaki tecem uma história que parece saída de um romance de ficção científica. Esses artefatos sumérios de 6.000 anos contam a narrativa de seres celestiais, os Anunnaki, que desceram à Terra em busca de ouro para salvar seu planeta em decadência. Segundo esses textos antigos, os Anunnaki não estavam satisfeitos apenas em minerar, eles teriam manipulado a genética humana primitiva para criar uma força de trabalho mais inteligente para ajudá-los em sua busca cósmica. Essa afirmação audaciosa alimentou teorias sobre intervenção extraterrestre na evolução humana, oferecendo uma explicação provocativa para o rápido desenvolvimento cognitivo da nossa espécie. As tábuas vão além, descrevendo uma hibridização entre Anunnaki e humanos que supostamente deu origem a semideuses e heróis mitológicos. É uma proposta tentadora que conecta lendas à potencial realidade cósmica. Especialistas acadêmicos interpretam os Anunnaki como figuras puramente mitológicas, emblemáticas das crenças religiosas sumérias. A natureza detalhada desses relatos continua a intrigar aqueles que buscam explicações alternativas para a origem da humanidade. Seja visto como história literal ou mitologia elaborada, as tábuas Anunnaki servem como uma fascinante janela para mentes antigas que lidavam com as mesmas questões que nos movem hoje. Quem somos? De onde viemos e estamos sozinhos no universo? Essas narrativas gravadas em argila continuam a despertar curiosidade e a acender debates ao longo das gerações. A adaga celestial de Tutankhamon, uma lâmina forjada nas estrelas entre os tesouros cintilantes da tumba de Tutankhamon, um artefato se destaca não pelo ouro, mas por suas origens extraterrestres, uma adaga. Seu cabo dourado, digno de um faraó, esconde um segredo em sua lâmina brilhante. Forjada por volta de 1350 a.C., essa adaga de ferro precede a Idade do Ferro do Egito por 2 milênios, apresentando um enigma arqueológico. A solução veio das estrelas. A análise por raio-x revelou um alto teor de níquel, um sinal distintivo de ferro meteórico. Esse metal cósmico, um presente do céu, foi moldado em uma lâmina digna de um rei. A existência dessa adaga desafia nossa compreensão da metalurgia antiga. Seus criadores, trabalhando sem o benefício da tecnologia de fundição do ferro, demonstraram uma habilidade notável em moldar esse material de outro mundo. Mais do que uma arma, ela serve como uma ponte entre o terrestre e o cósmico, um vínculo tangível com os mistérios acima. Nas mãos de Tutankhamon, essa lâmina estelar provavelmente representava favor divino, uma arma forjada a partir do corpo de uma estrela caída. Hoje,
continua a cativar como um brilhante exemplo de artesanato antigo e maravilha cósmica. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Ele acreditava que esta área era o epicentro de algo que ele acredita ter sido uma explosão. Na década de 1920, arqueólogos desenterraram as ruínas de duas antigas cidades do Vale do Indus no Paquistão, Mohenjo-Daro e Harappa. Essa civilização avançada, com mais de 4.000 anos de idade, construiu cidades complexas com infraestrutura sofisticada. Um evento catastrófico parece ter destruído essas cidades. Arqueólogos encontraram evidências sugerindo um fim rápido e violento, como se todos tivessem perecido instantaneamente. Essa é uma das novas descobertas misteriosas que chocaram os arqueólogos. Alguns pesquisadores teorizam sobre uma guerra nuclear, apontando para textos antigos indianos como o Mahabharata, que descreve uma arma capaz de devastar cidades inteiras. O que você acha que causou a destruição? Deixe-nos saber nos comentários. O cilindro de Ciro, artefato antigo da liberdade. Imagine desenterrar um tubo de argila com 2.500 anos que abalaria nossa compreensão dos direitos humanos. Em 1879, no meio das ruínas empoeiradas da antiga Babilônia, arqueólogos fizeram tal descoberta: o cilindro de Ciro. Este objeto aparentemente simples, criado em 539 a.C., carrega o peso da história. Ele contém as palavras de Ciro, o Grande, o visionário rei persa que forjou o maior império que o mundo antigo já conheceu. Mas não é a idade do cilindro que o torna extraordinário. É sua mensagem, gravada em escrita cuneiforme. O texto do cilindro lê-se como um manifesto revolucionário. Aqui, milênios antes da Magna Carta ou da Constituição dos Estados Unidos, encontramos o que muitos consideram a primeira declaração de direitos humanos do mundo. Ciro proclama a liberdade religiosa, aboliu o trabalho forçado e defende a dignidade de seus súditos conquistados. Isso não era apenas propaganda antiga. Ciro praticou o que pregava. Seu império se tornou um modelo de tolerância multicultural, inspirando líderes por gerações. Até os pais fundadores dos Estados Unidos ficaram impressionados. Thomas Jefferson possuía não uma, mas duas biografias do rei persa. O cilindro de Ciro desafia nossas noções de progresso, provando que as sementes dos direitos humanos modernos foram plantadas no crescente fértil milhares de anos atrás. Enquanto lidamos com questões de liberdade e justiça hoje, este artefato antigo nos lembra que a busca pelos direitos humanos é tão antiga quanto a própria civilização. A tumba elusiva de Cleópatra. Do drama judicial às escavações arqueológicas, a vida da doutora Kathleen Martinez tomou um rumo inesperado quando ela trocou seus processos legais por uma pá. Essa Indiana Jones moderna voltou suas atenções para um dos maiores mistérios da história: o local de descanso final de Cleópatra, a última grande rainha do Egito. 2 milênios se passaram desde que a lendária governante foi enterrada em um local secreto, tornando sua tumba o santo graal da egiptologia. A doutora Martinez acredita que está perto de resolver o mistério, concentrando sua busca em Taposiris Magna, um antigo templo dedicado à deusa Ísis. Suas escavações já renderam pistas tentadoras, como moedas com o retrato régio de Cleópatra e uma rede de túneis subterrâneos que indicam câmaras ocultas. Apesar do ceticismo de alguns setores da academia, a doutora Martinez permanece determinada, sua paixão pela busca superando os confortos de sua vida anterior. Os riscos são astronômicos. Descobrir a tumba de Cleópatra rivalizaria com a descoberta da câmara funerária de Tutancâmon em 1922, colocando a doutora Martinez instantaneamente no panteão dos grandes arqueólogos. Mesmo que o local de descanso final da rainha continue elusivo, os incansáveis esforços de Martinez estão ampliando nossa compreensão da cultura egípcia antiga e inspirando uma nova geração de detetives históricos. As cabeças de pedra do Monte Nemrut. Um mistério colossal nas nuvens. Imagine um cume de montanha varrido pelo vento na Turquia, onde cabeças de pedra colossais contemplam eternamente o horizonte. Bem-vindo ao Monte Nemrut, lar de um dos mais espetaculares e perplexos mistérios da arqueologia. Essas não são apenas esculturas de pedra comuns. Estamos falando de cabeças gigantescas, algumas pesando até 6 toneladas, que outrora coroadas estátuas de 30 pés de altura de deuses e reis, criadas no primeiro século a.C. Elas são o legado do rei Antíoco I, um governante com delírios de grandeza e uma inclinação para o dramático. Antíoco, que presidiu sobre um reino na encruzilhada das civilizações, não fazia as coisas pela metade. Seu santuário funerário misturava divindades gregas e persas em uma combinação divina que deixaria qualquer entusiasta de mitologia atônito.
Mas o truque está no fato de que esses monumentos massivos permaneceram escondidos por quase 2 milênios. Só em 1881 o explorador alemão tropeçou nessa cena surreal. O local manteve um perfil baixo até a década de 50, quando ganhou destaque mundial, capturando a imaginação globalmente. Hoje, como um patrimônio mundial da Unesco, o Monte Nemrut continua a confundir e inspirar. Como os engenheiros antigos conseguiram transportar e erguer essas estátuas massivas no topo de uma montanha de 2.300 metros e por que aqui, nesse lugar remoto e inóspito, as cabeças de pedra do Monte Nemrut permanecem como sentinelas silenciosas, guardando os segredos de um reino esquecido. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.